Religião, a mentira idolatrada. A verdade não tem doutrina, sacerdote, templo, ritual e dízimo. A verdade é santa, intocável, imaculada, inviolável, a razão. A verdade é o Santo Espírito. Desde o início, o que une o ser humano à sua divindade é o amor, e não inventadas regras de bem e mal. A religião não religa o ser humano a Deus, mas o desune dele. Moisés se enganou. Ele interpretou as suas visões recebidas conforme o seu ego, como aquela sua geração corrompida por idolatria. Mas, depois de 1000 anos da lei mosaica veio Cristo, e acabou com todo o Velho Testamento. Eliminando a lei de Moisés, sacerdotes, templos, rituais e dízimo. O dízimo fazia parte do Velho Testamento, então, aquele que cobra dízimo é de fato um anticristo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A lei que Moisés inventou era estúpida, mística, infantil, confusa, contraditória. Acima de tudo, aquela lei proibia a morte, mas contra essa mesma lei se tolerava o apedrejamento de mulheres adúlteras. Mas, o Deus real é perfeito porque não mente, ele eternamente não muda nem se contradiz. Não matarás. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na lei de Moisés valia olho por olho e dente por dente, assim as adúlteras também nem mereceriam a pena de morte. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Por fim, a lei de Moisés não era inteligente, divina, pois todos ficariam caolhos e desdentados, em vez de se ajudarem mutuamente. Perguntaram-lhe os discípulos, a circuncisão é útil ou não? Respondeu-lhes ele, se ela fosse útil o homem já nasceria circuncidado. A verdadeira circuncisão é espiritual, e esta é útil a todos. Os sacerdotes judaístas foram anticristos, eles não escutaram o que Moisés alertou. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar.
E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele, Cristo, falar em meu nome, do eu sou, eu o requererei dele. Na verdade, o cristianismo inventado também é uma doutrina judaico-cristã. Cristo não nomeou a nenhum discípulo seu de cristão. Assim, os cristãos levam sobre si mesmos o nome da besta católica e o nome da besta protestante. Elas carregam o nome do judaísmo sobre si mesmas, conforme no Apocalipse 13 e 17. Contudo, Cristo acabou com todo o Velho Testamento, junto com os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. A palavra cristão não vem de Cristo, que significa ungido, mas de Christianus, que significa cretino. Cristo fez evidentemente o seu Novo Testamento na verdade. Cristo não inventou nenhuma religião, ele trouxe a santa verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não tem doutrina, sacerdote, templo, ritual e dízimo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Pecado é injustiça, pois vem de delito. Misticismo é ignorância, é a falta da verdade. Portanto, o adulto tem a sua plena liberdade sexual, sem nenhuma discriminação. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. As pessoas nascem puras, sem religião nem preconceito, sem pecados, sem dívidas passadas. Portanto, a doutrina espírita também é falsa. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, puro, não entrará nele. Os soberbos espíritos dos diabos nem encarnaram, muito menos eles poderiam reencarnar. Quem não ressuscita de consciência pura na verdade não pode entrar no unido reino divino. As profecias são premonições de fatos. Elas provam que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando definitivamente a vida eterna, sem nenhuma religião. Agora, no século XXI, depois de 3 tempos e meio do surgimento da raça ariana vem a restauração da verdade de Cristo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado.
o qual convém que o céu contém até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder, da verdade, do povo santo, puro, todas estas coisas serão cumpridas. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, da crucificação de Cristo, haverá 1290 dias. Miguel é a pergunta final. Fiz os Deus. Quem é como Deus? Ela vem como um Elias, pois o nome Elias significa, eu sou o que sou, é o meu Deus. Quem é puramente como, eu sou o que sou? Mas, muitos se nomeiam a si mesmos dizendo em vão, eu sou cristão, eu sou judaísta, eu sou espírita. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. O idólatra que se nomeia de uma religião não pode entrar no puro reino de Deus. Os profetas alertaram sobre Cristo, mas eles mesmos não ressuscitaram de consciência. Somente Cristo é o real Filho de Deus. Não teve mais nenhum profeta depois da vinda do próprio Filho de Deus. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Assim, as profecias alertam que no fim do tempo de evolução 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas e diabos, ficam presos a um inferno de juízo falso ardendo com a verdade, para sempre. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes, 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Fora, do Reino Unido da verdade, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pessoas inteligentes e puras não seguem doutrinas nem sacerdotes, não vão a templos nem fazem rituais e nem pagam dízimo. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Contra fatos não existem argumentos. Podem-se produzir mentiras, mas nunca a verdade. Portanto, salve-se de juízo, seja puro como Cristo.
Ame ao ser divino. Eu sou o que sou sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Sem orgulho, sem religião nem preconceito contra ninguém.